Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre juro composto, tá? Então peço que você assista o vídeo até o final. Se gostar, curta o vídeo, inscreva no canal e ative o sininho para você receber novos vídeos, tá bom? Então veja só, a nossa aula hoje vai ser de juro composto. A gente já falou sobre juros simples, tá? Aí eu queria falar para vocês a diferença entre juro simples e juro composto, tá? O juro simples sempre a gente calcula em relação ao capital inicial. Então, os juros vai ser sempre em relação ao capital inicial. Por exemplo, se você pega um empréstimo de R$ 1.000 a 10%, esse 10% vai ser cobrado em cima de R$ 1.000, tá? Sempre. E o juro composto já vai ser cobrado em cima do montante a cada mês, tá? Então, não é só sobre o valor inicial, é em cima do montante, ok? Mas vamos lá. O que diz aqui a questão número 1? Lília aplicou R$ 1.500 a juro composto de 3% ao mês por um ano. Qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Pessoal, veja só. O capital aqui ó, é de R$ 1.500, tá? E a questão fala a juro composto, tá? De 3% ao mês. E o período, pessoal, é de um ano. Então, muito cuidado com isso aqui, ó. A taxa está ao mês e o período está em ano. Então, a gente vai ter que transformar o período para mês também, tá bom? E aí vem a pergunta, qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Então, vamos lá. O capital, a gente chama de C, já temos aqui, ó, que é R$ 1.500, tá? Não precisa colocar esses dois zeros. A taxa, pessoal, é de 3%, só que é de 3% ao mês, né? AM, e o tempo é de um ano. Veja só, pessoal, aqui já tem um detalhe importante, ó. A taxa está ao mês e o tempo está em ano. Isso não pode acontecer, ó. A gente tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, como o tempo está em ano e a taxa está em mês, a gente vai passar logo ó, essa taxa, ou melhor, o tempo que está em ano, vamos passar logo para mês. Como é que a gente faz isso, pessoal? Um ano corresponde a 12 meses. Então, basta você pegar um ano, né, e multiplicar por 12. Então, aqui já vai ter o quê? 12 meses. Pronto. Transformado agora, você pode aplicar direto. E aí a questão quer o montante, pessoal. Então, ó, montante é igual. É isso que a questão pede, tá bom? E aí vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Primeiro, a fórmula para calcular o montante em juro composto é essa aqui, ó. O montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Pessoal, quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando a gente estava falando de juros simples, vou colocar aqui, ó, juros simples. De juros simples, a fórmula para montante tem uma fórmula lá também que é assim, ó, montante é igual a capital multiplicado por 1 mais a taxa multiplicado pelo tempo. Ó, existe uma diferença. Para juros simples, você coloca capital vezes 1 mais a taxa vezes tempo. É taxa vezes tempo. Quando for juro composto, eu vou até colocar aqui, ó, JC. Quando for juro composto, você vai colocar 1 mais a taxa elevada ao tempo. O tempo agora fica no expoente, tá bom? Agora é só aplicar. Vamos lá. Ele quer o montante, então o montante é igual ao capital é de R$ 1.500, eu vou substituir. R$ 1.500 vezes 1 mais a taxa. Pessoal, essa taxa aqui é sempre interessante a gente colocar ela aqui em decimal. Como é que a gente faz? Ó? Eu vou repetir aqui. Ó. 3%, que é a taxa, né? 3% é o mesmo que 3 sobre 100. E 3 sobre 100 em decimal é 0,03. Se você dividir 3 para 100, vai dar 0,03. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,03. Tudo isso está elevado ao tempo, só que o tempo são 12 meses. Eu vou colocar aqui, ó, 12 meses. E aí é só repetir o M
Vamos repetir ainda o 1.500 vezes. Vamos somar, ó. 1 mais 0,03, pessoal, vai dar 1,03. E esse 1,03 está elevado a 12. Veja só, pessoal, quero chamar a atenção para isso aqui, ó. 1,03 elevado a 12, para você fazer essa conta aqui na mão, dá muito trabalho. Então, essa questão, sendo uma questão de concurso, ou de vestibular, ou de Enem, ele não vai pedir para você calcular isso aqui. Bem provável que já vai ter lá uma situação assim, ó. Considere que 1,03 elevado a 12, eu já fiz isso aqui na calculadora, eu vou colocar isso aqui como decimal, tá? Eu vou colocar com 4 decimais, então, ó, fica 1,4257. Dá mais decimais, mas eu só considerei aqui 4. Aí você fala assim, professor, e como é que eu faço para chegar a esse valor? Então, ó, eu vou pegar uma calculadora aqui, não é nem uma calculadora científica, é uma calculadora básica mesmo. Você pode fazer o seguinte, ó, você pega 1,03, tá? 1,03 multiplica por 1,03, tá? Aí aperta igual. Então, aqui você já multiplicou 1,03 por 1,03 duas vezes. Como são 12 vezes, aí basta você apertando igual, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que são 12 meses. Olha o valor que aparece na tela, ó. Tá vendo? 1,4257. Então, eu só considerei 4 decimais. Aqui tem muitos decimais. Eu só considerei 4, tá? Então, agora o que você vai fazer? Você vai continuar. Aí vai ficar M é igual a 1.500. E no lugar onde tem aqui, ó, 1,03 elevado a 12, a gente vai substituir por 1,4257. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar 1.500 por esse número aí, por 1,425,7, né? Então, 1.500, também vou fazer na calculadora para o vídeo não ficar muito longo, vezes 1,4257. Esse valor aqui, pessoal, ó, o montante aqui, ele vai ser um valor aproximado de R$ 2.138,55. Esse é o valor do montante, tá? A questão pediu o montante, está aqui o montante, tá? Aí vem uma pergunta. A questão não pede o que eu vou fazer agora, viu, pessoal? A questão já acabou aqui, ó. Essa é a resposta. O montante é de R$ 2.138,55. Mas aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Se a questão pedisse para calcular os juros simples, ou perdão, juros simples não, os juros. Qual os juros dessa aplicação aqui? O que você ia fazer? Você ia fazer isso, ó. Os juros é o montante menos o capital. Então, bem tranquilo, você ia fazer o quê? Você ia pegar o montante, você acabou de encontrar, que é R$ 2.138,55, menos R$ 1.500. E aí os juros ia ficar de quanto? Vou fazer também na calculadora para não atrasar o vídeo. Menos R$ 1.500. Ou seja, os juros aqui, pessoal, seria de R$ 638,55, tá bom? Então, isso aqui é os juros, tá? Por quê? Para juros simples, para calcular os juros, basta aplicar a fórmula, tá? De juros. Só que para juro composto, quando pedir os juros, é melhor calcular o montante. Uma vez tendo o capital, você calcula o montante e aí pega o montante menos o capital, você terá os juros, tá bom? Então, aqui é os juros. Mas a questão não pediu isso, viu, pessoal? Aqui só foi, eu acrescentei para você entender melhor, tá? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão número 2, diz assim, ó. De quanto por cento deve ser a taxa de juros, ó, pessoal,
Então, ele quer saber a taxa de juros, viu? De quanto por cento deve ser a taxa de juros mensal, e a taxa ela vai ser ainda mensal, para que uma aplicação de R$ 8.000 a juro composto gere um montante de 64 mil ao final de 3 meses. Então, pessoal, vamos lá. De quanto por cento deve ser a taxa? Então, a gente já sabe que a questão está pedindo a taxa. Então, essa é a nossa pergunta, é o que a gente quer. A taxa é o que está pedindo e foi aplicado um capital de R$ 8.000. Então, R$ 8.000. E esse capital gerou um montante de 64 mil. 64 mil. Ao final de 3 meses. Então, ou seja, o tempo é de 3 meses. 3 meses. E aí? Vou melhorar um pouquinho esse 8, que ele está muito feio. Pronto, ficou quase a mesma coisa, mas vamos lá. Então, pessoal, a questão pede a taxa. Vamos aplicar a fórmula. Fórmula para montante é qual? Juro composto montante é igual a capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aí vamos substituir, pessoal. No lugar de M, que é o montante, vamos colocar 64 mil. Está aí 64 mil, igual. No lugar do capital, vamos colocar o valor de 8.000. O capital aplicado, vezes 1 mais a taxa. A taxa é o que ele pede. Então, a gente vai colocar o I aqui, que a gente não sabe a taxa ainda, é o que a gente quer encontrar. E o tempo, pessoal, como aqui a questão falou que é a taxa mensal e o tempo está em meses, não precisa mudar, tá? Basta eu colocar aqui, o 3, onde tem o tempo. E aí a gente vai finalizar. Como? Observe que esse 8.000 que está multiplicando essa expressão aqui, pode passar dividindo por 64 mil. Então, vou fazer assim, 1 mais I elevado a 3 é igual a 64 mil dividido por 8.000. E aí, pessoal, esses 3 zeros do numerador, a gente pode cancelar com os 3 zeros do denominador. Aí vai ficar 64 dividido por 8, que dá o próprio 8. Então, vai ficar assim agora, 1 mais I elevado a 3 é igual a 8. Pessoal, se esse 3 é um expoente, eu posso passar ele como raiz cúbica do 8. Então, vai ficar assim, 1 mais I é igual a raiz cúbica, esse 3 passa a ser o índice da raiz cúbica de 8. E aí vamos finalizar de maneira bem tranquila. 1 mais I é igual a raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes vai dar 8. E aí, para finalizar, isso aqui é uma equação, você pode fazer I igual a 2 menos 1, né? O 2 repetiu no segundo membro e o 1 que estava no primeiro membro passou subtraindo. Então, vai ficar I é igual. 2 menos 1 vai dar 1. Se der 1, pessoal, 1 é o mesmo que 100%, tá? Então, se você quiser transformar em porcentagem, agora você multiplica por 100, né? Então, vai ficar assim, I é igual a 100%, tá? Essa é a taxa. Se tivesse dado a taxa ali de 0,5, seria 50%, pessoal. Então, 100%, ou seja, o capital teve que ficar, ou melhor, a taxa teve que ir para 100% para você gerar 64 mil, sendo que foi aplicado 8.000, por um período de 3 meses, tá bom? Então, tá aí mais uma questão. Se ficar dúvida, coloque nos comentários que a gente discute, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão número 3 diz assim, Fabiana fez um empréstimo de R$
R$ 4.500, ó, empréstimo. Então, isso aqui a gente já sabe que é o capital. Eu vou pegando esses valores, pessoal. Capital, que é o empréstimo, é de R$ 4.500. A juros composto. Ó, pessoal, isso aqui é muito importante. Que aqui eu estou falando que eu estou trabalhando com juro composto. Na outra aula que eu estava falando de juros simples, eu estava fazendo questões de juros simples. Mas as questões de concurso, vestibular, o Enem, ela vai dizer que é no regime de juros simples ou juro composto. Se a questão não falar, você pode utilizar juros simples, mas geralmente as questões falam no regime de juros simples, no regime de juro composto, e isso a questão é obrigada a colocar. Se não colocar, talvez pode até entrar com recurso, você pode conseguir anular, que tem que dizer qual é o sistema de juros, tá? Com uma taxa de 1% ao ano, ó, a taxa é de 1% ao ano, ó, ao ano. Para pagar ao final de 6 meses, ó, o tempo é de 6 meses. Qual dos valores abaixo mais se aproxima do montante pago ao final desse período? Então, a questão quer o montante. E aí, mais uma vez, vamos aplicar a fórmula do montante, né? Bem tranquilo. Montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa fórmula, pessoal, se você for repetindo várias vezes, você acaba memorizando. Infelizmente, aqui precisa memorizar mesmo, porque a fórmula, se você esquecer a fórmula de juro composto, é difícil você sair com a questão, tá? Resolver a questão. Então, o montante é o que quer, vamos repetir, igual o capital é de 4.500, vamos substituir, vezes, né? 1 mais a taxa. A taxa é de 1% ao ano, tá? E o tempo está em meses. Olha aqui mais uma situação, ó. Eu vou colocar logo essa taxa, 1% ao ano, eu vou colocar isso aqui em decimal, pessoal. 1%, ó. 1% é o mesmo que 1 sobre 100. Em fração, que é o mesmo que 0,01 em decimal, tá? Então, eu vou colocar aqui sempre o número em decimal, a taxa em decimal para facilitar. Elevado ao tempo. Agora, cuidado com isso aqui, pessoal. Como o tempo é 6 meses e a taxa é anual, a gente precisa passar o tempo para anos também, tá? E como é que a gente faz isso? Observe, o tempo são 6 meses, tá? Então, T igual a 6 meses. Mas o que 6 meses representa de um ano? Não é metade? 6 meses é metade de um ano. Então, como é que eu faço a conta? Eu posso colocar assim, ó, 6 representa o quê? De 12 meses. Porque 12 meses é um ano. Então, eu coloco 6 meses sobre 12 meses. Aí, o resultado vai ser em ano. E 6 dividido por 12, eu posso simplificar tudo por 6, ó. 6 dividido por 6 e 6 dividido por 6. Eu vou encontrar 6 dividido para 6 dá 1 e 12 dividido para 6 dá 2. Ou seja, o tempo de 6 meses é o mesmo que 1 sobre 2 do ano, ou seja, metade do ano. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1 sobre 2, ao invés de colocar 6, né? Não pode colocar 6 porque a taxa está anual, tá bom? Agora, vamos finalizar. M é igual a 4.500 multiplicado 1 mais 0,01, pessoal, vai dar 1, vamos ver, 1,1, né? Mas vou fazer a continha aqui. 0,01 mais 1. Vai dar 1,01. 1,01. Isso aqui, pessoal, está elevado a 1 sobre 2. Como a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos lá. Se esse número aqui é 1 sobre 2, eu posso calcular, em uma calculadora científica, eu posso colocar 1,01 elevado a 1 sobre 2, tá? Mas como eu estou sem uma calculadora científica, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o 4.500 vezes esse número aqui, como está como potência, eu vou passar para a raiz. Por exemplo, vai ficar assim, ó, 1,01, ou melhor, raiz, né?
raiz quadrada, viu, pessoal? Porque 1 sobre 2 vira raiz quadrada de 1,01. Aí você fala, professor, não entendi. Espera aí que eu vou só fazer um comentário. Se você tiver 4 elevado a 1 sobre 2, você pode transformar isso aqui em radical. Ó. O 1 passa a ser o expoente do 4 e o 2 o índice da raiz. Ó. Fica assim, ó. Aqui é 2, viu? Mas não tem necessidade de colocar. Então, 4 elevado a 1 sobre 2 é o mesmo que raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom? Então, a gente pode passar para a raiz, fica melhor. 4.500 vezes a raiz quadrada de 1,01, pessoal. Eu fiz aqui também na calculadora e dá 1,004. Isso daqui, pessoal, a gente transformou nisso aqui, ó. 1,004. Veja só, mais uma vez eu vou dizer a vocês, se essa questão aqui fosse uma questão de um concurso vestibular, o Enem, é bem provável que lá estava dizendo, considere que 1,01 elevado a 1 sobre 2, ou a raiz quadrada, né? Ele ia colocar 1,01 elevado a 1 sobre 2 é igual a 1,004. Considere isso, tá? A questão não vai pedir para calcular, é muito raro pedir para calcular porque vai dar muito trabalho. Geralmente ela já coloca esse valor aproximado, tá bom? E agora é só multiplicar. 4.500 multiplicado por 1,004 vai dar um valor, vamos fazer a continha aqui, eu vou fazer também isso na calculadora, 4.500 multiplicado por 1,004. Então vai dar 4.000 aproximado, viu, pessoal? Também é aproximado, viu? Vou fazer aqui de novo. 4.500 multiplicado por 1,004. Vai dar um valor aproximado, nas minhas contas aqui está dando 4.518, tá? Então, o valor mais aproximado que fica aí seria 4.522. Se eu pegar com bastante decimal, pessoal, que, por exemplo, eu vou pegar aqui eu só peguei 1,004, mas para dar a alternativa que tem aqui, a gente vai pegar um valor maior, né? Um valor aproximado maior para isso aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui raiz quadrada 1,01 e colocar raiz quadrada, vai dar 1,00498, um número muito grande, tá? Mas eu aqui coloquei só 1,004 como aproximação. Aí não vai dar o valor que tem ali na alternativa. Se eu aproximar um pouquinho mais, deixa eu ver. Se eu colocar 1,00498 vezes 1,00498 vezes 4.500, já deu 4.000, tá vendo? Agora já aproximou, dá 4.522,41, tá? Então, se você, eu vou colocar, nesse caso aqui, eu vou colocar todos os valores aproximados, viu? Então, 1,00498,7. Se eu multiplicar isso aqui, aí ainda tem mais números aqui, viu, pessoal? Mas eu só vou colocar assim, vai dar um valor aproximado, eu vou até colocar o aproximado de 4.522,44, tá bom? Eu vou colocar logo todos os decimais aqui, para depois vocês fizerem a conta aí e verificar que dá certinho. 1,01, aí eu coloco raiz quadrada. Aí vai ficar, eu vou colocar todos os decimais, viu? 1,04987,562. Se você colocar todos esses decimais, você vai encontrar exatamente esse montante que eu coloquei aqui, tá bom? Então tá aí a questão, que é a alternativa letra C.
Mas geralmente uma questão de vestibular de concurso ela vai dar aproximação para 4 decimais, como eu coloquei aqui no início, 1,004. Mas aqui, como não é uma questão de vestibular, foi uma questão de um livro didático, eu sei, tá? Então, aí a gente coloca todos os decimais para aparecer o maior número possível, tá bom? Então tá aí. Se você gostou, dá uma curtida, né? Inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative os sininhos para você receber novas postagens, tá bom? Então até mais, um abraço.